Olá pessoal, nós vamos agora falar sobre uma alteração recente, porque foi agora em 2018, foi em abril de 2018, sobre a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, certo? Essa alteração, ela incluiu o artigo 24A na Lei Maria da Penha. É apenas um artigo, mas esse artigo repercute em vários pontos que nós vamos aprender nesse vídeo, tá bom? A lei que trouxe essa alteração na Maria da Penha é a Lei 13.641 de 2018, ok? Entrou em vigor aí em abril, então se liga, presta atenção. A Lei 11.340 de 2006, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, ela recebe esse nome em virtude do caso de número 12.051, que gerou a recomendação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos para que o Brasil reforçasse e acelerasse aí o combate contra a tolerância em relação à violência doméstica. Então, essa lei já muito discutida, já temos mais de 10 anos de Maria da Penha, é muito discutida, mas pouco trabalhada, pouco estudada a fundo. Ela, em seu artigo 5º, ela conceitua o que seria violência doméstica. Vamos à leitura do artigo 5º da Lei 11.340. Para os efeitos desta lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Se a gente faz a leitura desse artigo 5º, conjugando com a leitura do artigo 7º, o artigo 7º vai trazer para a gente as formas de violência. Porque quando a gente fala de violência doméstica, a gente imagina logo um olho roxo, um dente quebrado, que é a violência física, mas não se resume apenas à violência física. Nós temos a violência física, a violência patrimonial, a violência sexual, a violência moral e a violência psicológica, ok? Então, para você que está estudando, para você que tem como objetivo aí as carreiras policiais, fazer prova da PF, da PRF, OAB, que vai precisar dessa legislação extravagante, grifa o teu artigo 5º e o teu artigo 7º. Um acréscimo muito importante, uma inovação muito importante trazida pela Lei Maria da Penha foi o artigo 22, que trata das medidas protetivas de urgência, ok? Então, o artigo 22, ele traz um rol de medidas protetivas de urgência que você deve ler e deve grifar. Mas agora vamos começar a trabalhar o que essa alteração agora de 2018, ela implica de importante para o nosso concurso, para a nossa prova. Lembrando que em 2011, nós tivemos uma alteração significativa lá em processo penal, no que diz respeito às prisões, certo? E o artigo 313, inciso 3 do nosso Código de Processo Penal, passou a trazer como uma possibilidade de decretação da prisão preventiva os crimes que envolvem violência doméstica e familiar, ok? Então, a nossa Maria da Penha, 11.340, é de 2006, mas em 2011 há uma alteração no Código de Processo Penal e o inciso 3 é acrescentado, onde traz a possibilidade de decretação da prisão preventiva. Em que caso? Quando a gente vai falando de violência doméstica e familiar. Mas aí gerou uma discussão lá atrás, em 2011. Professora, como fica a situação do indivíduo que descumpre a medida protetiva de urgência e em relação ao crime de desobediência? Essa foi a discussão criada, na verdade, que surgiu em 2011. O STJ, ele se posicionou e, na verdade, não existe um contrassenso. O entendimento majoritário do tribunal é que, para a configuração
do crime de desobediência. Não basta apenas o descumprimento da medida protetiva de urgência, ok? Se eu estou falando da Maria da Penha, ou qualquer outro crime, não basta apenas o descumprimento da ordem, se eu estou falando em qualquer crime. Eu preciso que inexista, eu preciso que não exista nenhuma sanção penal correspondente àquele ato praticado. Bom, não é o caso que nós estamos falando aqui. Por quê? Porque o artigo 313, no inciso 3, leiam aí em casa o CPP, artigo 313, inciso 3, ele diz: para garantir o cumprimento das medidas protetivas de urgência. Então, se as medidas protetivas de urgência forem descumpridas, eu tenho a possibilidade de decretação da prisão preventiva. Posso falar em crime de desobediência? Não. Não por quê? Porque já existe uma sanção penal regulando essa desobediência, esse descumprimento, ok? Esse é o primeiro ponto que já foi vencido. E aí, finalmente, nós chegamos na Lei 13.641, que traz aí como novidade o artigo 24A na Lei Maria da Penha. Primeira inovação. Até esta lei, a Lei Maria da Penha era uma lei apenas procedimental. O que isso quer dizer, profa? Isso quer dizer que até essa modificação, até essa alteração, nós não tínhamos nenhum crime previsto na Lei Maria da Penha, certo? A lei apenas tratava de procedimentos e conceitos, ok? Com esta lei, nós temos aí o surgimento desse artigo, esse artigo 24A. O que diz o artigo? Preste atenção na leitura. O artigo diz exatamente: descumprir decisão judicial que defere as medidas protetivas de urgência previstas nesta lei. Pena, detenção de 3 meses a 2 anos. Minha gente, ainda tem os parágrafos que nós vamos comentar. Minha gente, só esse caput do artigo 24A, quando ele diz descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência, esse artigo 24A é um tipo penal incriminador. Logo, a partir de abril do corrente ano de 2018, nós passamos a ter um crime previsto na Lei Maria da Penha. E que crime é esse? Se o agressor, o juiz determina uma medida protetiva de urgência. Se o agressor a descumpre essa medida, o que acontece com ele? Não apenas decretação da prisão preventiva, mas agora também nós temos um crime praticado por esse agressor, certo? Esse é o primeiro ponto que eu quero que vocês observem. A criação de um tipo penal incriminador, na verdade, o único tipo incriminador que nós encontramos na Lei Maria da Penha, porque até então era uma lei apenas procedimental, certo? Outra coisa muito importante é a pena que eu li para vocês. A pena é de 3 meses a 2 anos. O aluno mais antigo, que já está estudando há um certo tempo, que está aí com a legislação, com o processo em dia na cabeça, já está pensando uma coisa: eita, professora, 2 anos pena máxima? Então seria de competência do juizado especial criminal, certo? O raciocínio estaria certo, mas não é o caso que nós falamos aqui com a Lei Maria da Penha. Essa é uma característica muito sui generis, que apesar da pena máxima ser apenas de 2 anos, o entendimento que prevalece é que não será aplicada a 90, 99 e 95, que é a lei do juizado especial, certo? Consequentemente, nós não podemos falar que nesse caso do artigo 24A, em relação à pena ser apenas de 2 anos, que caberia transação penal, que caberia
um sursi processual. Não caberia por quê, professora? Porque esses dois institutos são institutos do Juizado Especial Criminal. Mas se o entendimento que prevalece é que não cabe, não será aplicado a Lei 90/99, então os dois institutos mencionados anteriormente não seria admitido quando a gente está falando da prática do descumprimento das medidas protetivas de urgência. Agora eu quero começar a trabalhar os parágrafos com vocês, certo? Então pega a tua legislação, vamos à leitura do parágrafo 1º e 2º. O parágrafo 1º vai dizer: a configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas. Então, ainda que seja um juiz civil que defira a medida protetiva de urgência, uma vez ela sendo quebrada, não sendo respeitada, o indivíduo incorre nas penas do artigo 24A, certo? Mas essa ainda não é aquela questão que vai cair na sua prova, mas sim a do parágrafo 2º. Vem todo mundo com a leitura do parágrafo 2º. Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança. Meus queridos, vamos agora, como direito penal é poético e lindo. Por quê? Vamos agora juntar o nosso conhecimento dessa legislação extravagante que a gente acabou de ler com o conhecimento de processo penal. Por quê? Nós acabamos de ler aqui que o juiz poderá arbitrar fiança. O juiz, mas qual é a pena máxima que nós temos para o crime? Lá no caput está dizendo 2 anos. Se você já está com o processo penal em dia, você vai lembrar do artigo 322 do CPP. O artigo 322 do CPP vai dizer que o delegado poderá arbitrar fiança naqueles crimes em que a pena máxima em abstrato não seja superior a 4 anos. Mas aqui nós temos uma pena máxima em abstrato de apenas 2 anos. E ainda assim, o parágrafo 2º, ele é claro, expresso, límpido, quando ele diz que o juiz poderá arbitrar fiança. Então, apesar da pena máxima ser apenas de 2 anos, meus queridos, quem vai arbitrar a fiança, no caso da prática do crime do artigo 24A, não é a autoridade policial, é o juiz. E como isso cai na prova, professora? A prova vai ser tão boa com você que quando falar do artigo 24A, ela vai trazer a pena máxima, vai te informar que a pena máxima é de 2 anos e te levar erroneamente a lembrar do artigo 322 do CPP. E você vai lembrar que o 322 do CPP vai lhe dizer que a autoridade policial, que o delegado poderá arbitrar fiança se a pena não for superior a 4 anos. Mas você está estudando comigo e vai lembrar da ressalva. Salvo quando se tratar do artigo 24A da Lei Maria da Penha. Isso é importantíssimo. Questão de prova, OAB, PF, PRF, Polícia Civil, fica de olho nesse parágrafo 2º, faz aí um asterisco, grifa, porque mesmo a pena sendo de 2 anos, quem arbitra é o delegado? Não. Quem arbitra a fiança é o juiz, certo? Veja, concurseiros, como apenas um artigo pode repercute, como a gente está vendo, em vários pontos. Lá no processo penal, quando a gente fala em direito penal, então, mais do que nunca, a atualização é necessária. Bom, concurseiros, nesse vídeo nós fizemos uma retrospectiva da Lei 11.340 de 2006, a conhecida Maria da Penha. Vimos que não é à toa que ela é chamada de Maria da Penha, o porquê de carregar esse nome. Vimos também que o artigo 22 da Lei Maria da Penha foi essencial quando trouxe para a gente o rol das medidas protetivas de urgência que podem ser determinadas pela autoridade, os conceitos
do que seria violência doméstica, os tipos de violência doméstica, lembrem, são 5. Nós vimos a alteração lá em processo penal, em 2011, que repercutiu na Lei Maria da Penha, quando lá no artigo 313, inciso 3, ele coloca como uma possibilidade de decretação da preventiva os crimes que envolvem violência doméstica familiar como uma forma de garantir o cumprimento da medida protetiva de urgência. Acabamos também com qualquer dúvida a respeito do descumprimento da medida em relação ao crime de desobediência. E, por fim, entramos no nosso ponto do vídeo, que foi a alteração de 2018, que ocorreu no mês de abril, acrescentando aí o artigo 24A, um tipo penal incriminador, que dentre das muitas alterações que esse artigo repercute e traz para a gente, uma delas, importantíssima, porque envolve também a parte processual, é a judicialização da fiança, em uma pena máxima em abstrato de apenas 2 anos. Então, você precisa ficar ligado a esses detalhes que apenas um parágrafo tão curto, um caput tão curto, ele repercute de várias formas e essas repercussões cairão na sua prova, ok? Meu querido, minha querida, espero que você tenha aproveitado a dica e se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal no YouTube para ficar recebendo as notificações e sempre está sendo atualizado, ok? Nos acompanhe nas redes sociais, compartilhem com os amigos, curtam, mande sua mensagem, ok? E a qualquer momento nós voltamos com mais dicas de direito penal. Tchau, tchau. Beijo da profa.